Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje é um bagense que é delegado de polícia há 25 anos. Desses 25 anos, 15 ele esteve fora e nos últimos 10 ele voltou para Bagé e aqui está trabalhando. Nós vamos tratar sobre justiça, sobre a sua vida pessoal e saber um pouquinho mais sobre a delegacia em que atua. Nosso entrevistado, Luiz Eduardo Sandim Benites. Delegado, obrigado por estar aqui conosco no programa de hoje. Aliás, nós estamos aqui hoje, vamos até a delegacia, a segunda delegacia onde o senhor trabalha. É um desempenho notável da TV Câmara, né? Se deslocando para informar aí a comunidade. Nossa satisfação está aqui no programa, né, Paulo? E a gente já vem, como tu mesmo, retratando um trabalho já de 25 anos no Estado e especificamente aqui na Polícia Civil. Nós somos natural de Bagé, né? Nós, como eu te falei anteriormente, nós nascemos no Hospital Mário Araújo aqui, né? Atual Hospital de Clínicas da Urcamp, né? E nos criamos no alto da Santa Casa, né? Onde formamos amizades que nós temos até hoje, né? Pessoas que a gente mantém relacionamento, né, já ao longo de muitos anos. Meus familiares moram em Bagé, né? Tenho irmãos, meus pais, né, hoje já falecidos. Então nós temos uma relação com essa cidade muito profunda e muito antiga. A minha avó, embora não tenha nascido aqui em Bagé, ela nasceu do outro lado, no Uruguai, né? E eles acabaram escolhendo Bagé e o Brasil como referência. Meus pais se conheceram aqui e nós acabamos formando a família e estruturando a nossa família em Bagé. Ao longo desse tempo, nós fizemos a universidade também aqui em Bagé, na Urcamp, né? Com muita satisfação. No curso de Direito aqui da universidade, na década de 80, final da década de 90, nós terminamos o curso e por essas coisas do destino, né, que a gente não esperava, alguns colegas convidaram a gente para fazer o concurso de delegado, né, e acabamos realizando o concurso e sendo aprovados, né. Até a gente nem pensava que ia ter aprovação, porque nós tínhamos recém terminado o curso universitário e o curso universitário demanda ainda um certo tempo até para a gente conseguir se colocar no mercado de trabalho, e foi logo em seguida a gente acabou ingressando assim praticamente dentro da instituição. Tivemos algum tempo assim ainda de advocacia, advoguei ainda uns 6 meses, cheguei a advogar 6 meses. Entrei com algumas ações, assim, poucas ações, mas o resto foi dentro do própria carreira pública, né? Era vocação ser delegado ou veio por acaso? Na verdade, assim, foi meio por acaso, né? Quando a gente entra na universidade, a gente tem muita influência. Na minha época, nós tínhamos muitos juízes e promotores dando aula na universidade. Então, eu fiz grande parte das minhas atividades acadêmicas, né, quase como estagiário no Ministério Público, né? Então, a gente tinha uma ideia inicial, ou era magistratura ou era Ministério Público. A Polícia Judiciária nunca estava naquele plano, porque ela não aparecia naquele plano. Então, por isso que eu te digo que ela foi meio surpreendente, nos pegou de roldão, assim, né? E quando a gente fez o concurso, acabou passando e ingressando, não era, assim, inicialmente a opção que a gente tinha de carreira pública. Mas ela nos conquistou, né? Pela própria dinâmica e a forma de atuação, né? Que hoje nós estamos aqui num gabinete, né? Mas o delegado, ele não trabalha no gabinete. O delegado, ele trabalha no gabinete, trabalha na rua, né? Ele vai atrás dos fatos, ele procura, é uma relação mais dinâmica, né? Que eu acredito que outras carreiras jurídicas têm. Embora outras carreiras também tenham essa possibilidade, mas não tanto quanto a atividade de delegado, né? Que tem esse contato diário com a população,
população, né? Essa relação próxima com as pessoas. E isso me agrada muito, né? Nos qualifica, nos torna seres humanos melhores, na medida que a gente conhece as pessoas, né? Visualiza os problemas das pessoas, né? Inclusive dos próprios infratores, né? É uma relação muito interessante, muito rica. E isso envolve a gente de tal forma que nos faz estar aqui já há 25 anos, né? Esperando mais algum tempo mais para o tempo de nós nos afastarmos dessa atividade para executar outras atividades. O senhor é bagense, mas não começou em Bagé? Não. Como delegado? Não começamos em Bagé. Nós, quando fomos aprovados e fomos para a Academia de Polícia, que durou bastante tempo, uns meses, né? Naquela época, a então direção e a então chefia de polícia tinha a ideia de colocar os delegados nos 2 dedos do Rio Grande do Sul, né, do mapa, né? Ou seja, nos lugares onde que não havia delegados, era para suprir, né, com a presença de delegados. Então, todos eram obrigados a ir para o interior, né? E em cidades bem pequenas e tal, cidades que não tinham o trabalho executado pela Polícia Civil. Nós fomos lotados inicialmente na cidade de Cacequi, né? E tivemos um tempo respondendo Cacequi por Rosário do Sul, né? Naquele eixo ali, Cacequi e Rosário do Sul, durante um longo tempo, né? Depois de um certo tempo nós fomos para São Gabriel e lá nós permanecemos um tempo bem maior, né? Foi um trabalho muito interessante, São Gabriel também, um trabalho muito bom lá, dos colegas, com a polícia, com a comunidade. O senhor esteve em São Gabriel? Em São Gabriel, quase 5 anos em São Gabriel. Quase 5 anos em São Gabriel. E após esse tempo em São Gabriel, nós voltamos para Bagé. E permanecemos, aí tivemos em Bagé mais ou menos um tempo no final da década de 90, né? Foi uma época bastante tumultuada aqui, para nós, aqui em Bagé, né? Que era uma época em que havia aquela questão dos agiotas, né? Isso, 98? Os agiotas, foi bem na época do estouro daqueles agiotas, nós tivemos oportunidade de fazer os procedimentos aqueles, né? Isso até nos gerou uma certa antipatia, né? Em virtude de termos que movimentar todos aqueles inquéritos, né? Antipatia em que sentido, delegado? Porque havia assim um certo consenso, né, na comunidade, não só local, mas regional, né, dos supostos benefícios daquele esquema, né, que era um esquema já bastante conhecido, que em outros locais foi utilizado, que é uma espécie de pirâmide, né, que os de baixo financiavam os de cima e que tem um tempo limitado para durar, né, e que uma hora aquilo ia estourar, né, então as pessoas viviam numa certa ilusão, né. E aí quando nós tivemos que infelizmente colaborar para aquela quebra daquela ilusão, né, que não digo que nós colaboramos, mas foi a situação em si que acabou produzindo a quebra do que iria acontecer de qualquer forma, né. Mas algumas pessoas acharam que aquilo era uma atitude assim, tipo, querendo aparecer, sabe, querendo ser melhor, e não sei, mas na verdade não foi isso, né? Que na maioria das vezes o que acontece na polícia é que os fatos chegam a gente e caem no colo da gente. A gente não quer e o troço chega e deságua na frente da gente, né? E aí nós temos que agir, não temos outra alternativa, né? Porque nós temos uma obrigação por lei, né, de atuar quando acontecem esses fatos. E temos que agir da forma que a lei determina. E foi feito naquela época. Mas também não foi só a questão dos agiotas. Nós tivemos também aqui em Aceguá, né, um caso muito interessante que um cidadão se instalou lá e começou a fazer trabalhos de curanderia, né, curandeirismo, né, e vinha e movimentou bastante a cidade de Aceguá aqui no lado, né. Inclusive vinha um ônibus
umas quantas excursões do Uruguai para serem atendidos aqui num suposto hospital que teria ali, né, em Aceguá. E aquele fato também gerou uma intervenção nossa, né, que acabou, nós solicitamos a prisão e o hospital foi desmontado. Isso foi em que ano? Isso também foi mais ou menos na mesma época. Foi uma coisa quase vinculada à outra, né? Então, por isso que eu digo que foi uma época bastante tumultuada, né? Bom, entre outros casos que ocorreram, nós tivemos homicídios também naquela época, homicídios emblemáticos, né? Tivemos um caso de assassinatos que tiveram repercussão na comunidade, que nós tivemos atuação também, e que geraram assim um desgaste profundo, né? Porque às vezes tem investigações que tu te envolve de tal forma que te consomem, né, praticamente, que tu trabalha dia e noite sem virando, né, nas diligências que são executadas, investigações que dão muito trabalho. E nessa época nós tivemos crimes assim seguidos também, e como a gente era mais novo, né, e era da cidade, né, e tinha aquele compromisso, e ainda tem hoje esse compromisso de prestar um serviço qualificado, e mais do que isso, né, pelas próprias cobranças que nós temos, né, porque nós não somos, nós não estamos distantes das pessoas, né, então isso gera um desgaste muito grande, né? Então, naquela época houve um processo de desgaste grande, a gente se desgastou bastante e embora, graças a Deus, todos os fatos foram resolvidos adequadamente, nós fomos convidados para ir para Porto Alegre. Aí nós estivemos em Porto Alegre, numa época, num departamento de assessoria lá da chefia de polícia, né? Tivemos um tempo trabalhando lá, até que um colega foi convidado para assumir a chefia de polícia e nos convidou para coordenar um departamento, né? Nós estivemos na coordenação do Departamento de Polícia do Interior, que é o DPI, né? Porque ele atinge todas as cidades interioranas, né? Fora a região metropolitana, né? E as 29 delegacias regionais, né? E todas as delegacias especializadas do interior, as distritais, né, as delegacias próprias de cidades que só tem uma unidade da Polícia Civil. Então é um departamento muito grande. Nós tivemos essa etapa lá no DPI e depois nós retornamos para cá, para nossa região, depois do término dessa fase administrativa, retornamos para Bagé. A escolha para o Bagé foi sua? A escolha para o Bagé foi minha, né? Justamente por isso, né? Nossa família está aqui, né? A minha relação pessoal com a cidade, né? A gente foi criado aqui, então tem esse vínculo, né, esse carinho pela cidade. Então a vontade sempre é de retornar para cá, né, porque é o berço da gente, né, Bagé é o berço da gente. Então a vontade de retornar para cá sempre esteve com a gente. Como delegado, houve algum momento, alguma situação que o senhor considere que seja que o senhor não gostaria de viver do ponto de vista de autuação, de trabalho, que foi complicado, que foi situações assim muito desgastantes? Sempre tem, Paulo, sempre tem. O que é desgastante? O desgastante, o maior desgaste é que as autoridades policiais, elas não têm muitas garantias, né? Então a gente tem que trabalhar, vamos dizer assim, em cima da navalha, né? Porque nos falta ainda garantias constitucionais, né, para o trabalho de investigação, né? Infelizmente a Polícia Judiciária e as autoridades policiais ainda não dispõem disso, e é uma luta que nós, delegados, tanto os delegados da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, né, travamos, né, que é no sentido de buscar essas garantias, as mesmas garantias que tem a magistratura, que tem o Ministério Público, né, garantias essas que estão asseguradas na Constituição. Isso eu acho muito importante, né, para que o trabalho da polícia seja sempre qualificado, né, e seja um trabalho realizado com independência.
O nosso maior problema é uma independência que está focada muito na própria pessoa, né? Então, são os próprios delegados, né, e os agentes que têm que garantir essa independência, né? Na sua postura pessoal, tem que segurar, vamos dizer assim, no osso do peito essa independência, né? Nós não temos instrumentos legais para nos proteger e nos dar as garantias necessárias para o nosso trabalho. O que nos garante o nosso trabalho é a nossa própria, vamos dizer, a nossa própria trajetória, né? A nossa própria construção pessoal. O senhor faz referência aqui quando diz isso? Eu faço referência que tipo de situação? Intervenções de natureza política, né? Que não se coadunam com a atividade de investigação. Isso é comum? Olha, não é que seja comum. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, havia um processo maior de tentativa disso, mas sempre foi barrado justamente nessa postura das autoridades, né? E isso, às vezes, em muitos casos, isso custou caro para certas autoridades, né? O retorno disso se torna pesado, né? Porque às vezes tu tem família, né? Tem toda uma estrutura e às vezes tu tem que mudar por causa de interesses outros, né? Então, quer dizer, isso não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, me parece, né? Então, por isso que eu acho que as garantias para as autoridades é algo essencial, né? Porque a pessoa possa investigar quem quer que seja, né? Não interessa o tipo de pessoa que está sendo investigada, mas que aquela autoridade ela tenha o resguardo de não ser abalada, né, na sua vida pessoal porque está realizando aquele tipo de investigação. Então isso eu acho que é fundamental e eu espero um dia que a gente venha conseguir isso. O senhor já sofreu esse tipo de coação? Não, coação não. Aquilo que eu te digo, não há coação, não tem como se sentir coação se tu tem uma trajetória pessoal, se tu tem uma forma de pensar, né? Uma linha de vida, né? Então não existe coação ou sugestão ou o que quer que seja que possa, vamos dizer assim, influenciar se a pessoa tem uma estrutura pessoal, né, familiar, moral. Então não há como ser atingido, a não ser que a pessoa tenha alguma fraqueza, né? Aí está suscetível, mas justamente por isso que eu entendo que as garantias são necessárias. Uma coisa que é muito comum de nós vermos no jornal são aqueles delitos leves. O cara rouba alguma coisa, ele vai preso, daqui a pouco rouba no centro, rouba qualquer coisa, vai preso, no outro dia ele já está solto. Isso é algo que é possível de mudar? É difícil de que haja uma alteração, né? Porque tudo se constitui numa forma de discurso, vamos dizer assim, né? E o discurso atual é no sentido de que esses pequenos delitos eles não recebam uma punição mais severa, né? Há uma cultura de um certo liberalismo com relação a esses pequenos delitos, até por descrédito, né, do sistema de recuperação, né? Então há um entendimento de que a pessoa que vá para o sistema de recuperação, ele não sofra nenhum tipo de alteração ou de possibilidade de alteração do seu comportamento, né? Mas é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque se não tem uma punição, também não tem um sentido de recuperação, né? Então, as penas, a princípio, elas não estão erradas, né? O sistema criminal, ele tem uma certa lógica, só que ele não funciona, né? Não funciona por quê? Porque não há uma estrutura adequada para que esse sistema funcione. Nunca foi implementada uma estrutura adequada para que o sistema funcione. Isso já vem ao longo de muitos anos, né? E, infelizmente, apesar de todas de algumas pessoas terem boas intenções e tudo, mas a gente não vê uma mudança significativa nessa situação, nessa linha
linha de coisas, né? Com relação aos crimes mais graves, aí nós temos uma certa atitude mais rigorosa e tal, uma retribuição, né, mais forte por parte do Estado. Mas os crimes menos graves, esses praticamente não estão sofrendo qualquer tipo de restrição, né? A restrição é muito limitada da resposta, vamos dizer. Restrição há, mas essa resposta ela é muito limitada e ela é deficiente, ela não traz adequadamente a possibilidade dessa pessoa ser reinserida na sociedade. Esse que é o maior problema, né? E aí vem que esses delinquentes, a maioria deles é envolvido com questão de drogas, né? Com drogação. E aí vem o problema da recuperação, né? Aí tu encaminha essa pessoa para o sistema de saúde, o sistema de saúde é deficitário, né? Não tem recursos ou não tem profissionais em número suficiente. Então é uma cadeia de coisas que vai se construindo, né? Profissionalmente isso é frustrante? Não é porque... Prender, soltar, prender, na verdade, eu digo assim, que a gente trabalha mais ou menos como apagando incêndio, né? Vai lá, pega um pouquinho d'água e atira lá na floresta para apagar o incêndio. Se a gente for pensar que porque o sistema não funciona, porque as coisas não são adequadas, a gente não vai fazer, então aí a gente desiste, né? Então não daria aqui 25 anos, né? Então ia fazer outra coisa. Mas eu acho que mesmo assim a gente na atividade nossa, a gente tem em muitos casos, né, mudado a vida de pessoas, né? Algumas pessoas que a ideia da polícia como repressora, né? Como repressão, a ideia da polícia como repressão, ela cria uma ideia meio anacrônica nas pessoas, né? De que é alguma coisa somente para punir, para agravar a vida das pessoas. Não, mas a gente está aqui também para tentar estabelecer um limite, né? E para mostrar para as pessoas que elas podem procurar outro caminho, que não aquele de invadir ou destruir o patrimônio, a liberdade, a saúde, a vida de outras pessoas, né? Então, existem pessoas que elas acabam ingressando, né, no sistema, vamos dizer assim, e em alguns casos a gente vê resultados, né, das pessoas mudarem sua vida, né, tomarem outro rumo, né? Então é muito comum a gente ver isso em situações de violência familiar, né? Então que as pessoas chegam aqui com a família dilacerada, né, com vários problemas, e aqui com um procedimento que se encaminha, com as atividades no judiciário e tal, e essas famílias acabam se reencontrando, né? Porque outros mecanismos, né, de resolver o seu problema que não o mecanismo da violência. Então a gente tem o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Que tipo de situação o senhor mais presencia aqui na delegacia? Bom, a nossa delegacia ela atua, né, com relação aos crimes contra a vida, né? Nós atuamos também na proteção dos idosos. Nós temos o cartório especializado de proteção ao idoso aqui e temos o cartório especializado com relação à violência à criança vítima, né? Então, criança vítima de violência e principalmente de violência sexual, né? Então, nós vivenciamos justamente situações de conflito familiar, basicamente situações de conflito familiar, de desorganização familiar, de desestruturação, né? Então, é o dia a dia da delegacia, né? A questão da exploração dos idosos, né? A questão também... É uma situação comum? Olha, por incrível que pareça, tinha poucas ocorrências, né, no início do Estatuto. Mas com o passar dos anos, esses 10 anos, nós temos assim um volume de ocorrências significativo, quase do volume de ocorrências de uma delegacia numa cidade pequena, né? Então tem delegacias, porque eu tenho esse conhecimento, porque eu tive na direção de um departamento estadual, tem delegacias do estado que não tem o volume de ocorrências que tem o cartório de proteção ao idoso de Bagé, né? Para te ter uma ideia, né, do andamento. E nós
na medida do possível, a gente tenta atender, né, quase toda a demanda. Desses casos de exploração, a maioria é reincidência ou sempre são casos novos? Não, há casos de reincidência e há casos novos. Surgem a cada ano, né, em que nós temos campanhas de esclarecimento, né, em que notadamente, né, se busca informar as pessoas, aumenta o número de registros de ocorrência. Né, isso é notado. A gente vê a olhos vistos, né? Esse ano mesmo, né, que nós tivemos uma série de campanhas, né, de conscientização, palestras nos bairros, né, nas universidades, nos colégios públicos e privados, da rede estadual, da rede municipal. Bom, a gente notou que houve um aumento do incidência dessas ocorrências. Porque essa questão de violência sexual, né, ela envolve tabus, né, da sociedade, né, envolve tabus da sociedade. Na medida em que essas coisas vão sendo trazidas à tona, as pessoas vão tomando consciência, né, do que está errado, as pessoas vão vendo que há uma ressonância daquilo, né, que há uma receptividade, que há pessoas dispostas a ouvi-las, né, e a tentar encaminhar o seu problema, elas acabam denunciando, acabam informando e esses fatos vão surgindo, né? Uma coisa que é notório nos últimos tempos é o aumento da violência sexual contra menores. Por que há esse aumento? Por que houve essa violência crescente? O que mudou de uns anos para cá na sua concepção como delegado? É justamente isso, Paulo, que nós estávamos conversando. Eu acho que não houve um aumento. Na verdade, havia uma cifra negra, né? Os fatos aconteciam e não eram divulgados, né? As pessoas não procuravam solução para esse problema, né? E agora as pessoas estão procurando soluções para esse problema. Isso é muito bom. O que o senhor acha que fez mudar isso? Justamente isso, a questão da informação, né? Da conscientização que tem ocorrido, né? Então são uma série de informações que chegam às pessoas, né? De que elas podem recorrer ao Estado, né? Para esse seu problema, né? E o Estado tem que apresentar uma resposta para esse problema. E isso tem ocorrido, né? Felizmente a gente tem visto que o Estado tem dado uma resposta adequada, né, a esses casos de violência, tem processado, né? Isso é muito bom, né, na medida que também serve como freio inibitório, né, para aquelas pessoas que têm algum problema, né, notadamente de ordem da saúde psicológica, né, e que precisam buscar um tratamento, né, precisam buscar um auxílio, né, para esse seu problema, para essa sua questão pessoal. O senhor citou que os casos de violência contra os idosos vêm numa crescente. Sim. Contra menor também é nessa mesma proporção? Sim, é que são números que caminham iguais? Caminham iguais, os números caminham iguais. Isso tudo vem desse processo de conscientização. Também nós temos agora, e também aumentado bastante o processo de conscientização com relação à discriminação racial, né, que nós não ouvimos falar no país, né, a questão da discriminação racial, né? Então havia um tabu também no país com relação à discriminação racial. E hoje a gente vê que as pessoas também elas procuram, né, que os seus direitos sejam respeitados, né, independente da cor, da nacionalidade, do que quer que seja, né? Também tem a questão hoje da discriminação de gênero, né? Mas também do pessoal, dos grupos homoafetivos, né? Tanto masculinos como femininos, também eles também estão tendo respaldo por parte do Estado, né? Então, quer dizer, nós vivemos numa sociedade que cada vez ela se torna mais democrática, né, mais multicultural, né, e que justamente por isso os choques entre esses grupos cada vez vão aparecendo mais, né, vão surgindo mais. E as pessoas vão exigindo, né, respeito, né, as pessoas querem o respeito, querem exercer a sua liberdade, querem seu direito de ir e vir, né. Então isso tudo o Estado tem que atender, né? E é muita responsabilidade para o Estado atender tudo isso, né? É uma demanda muito grande, mas o Estado vai ter que atender, né? Houve algum caso que o senhor tenha considerado insolúvel
no seu trabalho ao longo dos anos? Olha, dizem que não existe casos insolúveis, mas existem casos mal investigados ou mal resolvidos, né? Como no amor, né? Existem casos mal resolvidos. Existem casos mal investigados, né? Uma dificuldade, a dificuldade nas investigações dos crimes são o trabalho de perícia, né? E notadamente a perícia é algo muito caro, custa muito dinheiro para o Estado, né? É algo que é difícil para o Estado estruturar a questão das perícias. Então, e a falta da perícia, ela contribui muito, né, para a investigação. E na medida que nós não temos assim, um equipamento de perícia adequado, isso prejudica enormemente o resultado das investigações. Houve alguma vez alguma situação que o senhor tenha confrontado bandidos, por assim dizer? Sim. A mão armada em tiroteio? Sim. Qual é a sensação? Olha, a gente nem pensa nessa hora, né? Na verdade, tudo é meio automatizado, assim. A própria atividade, a gente recebe um certo treinamento, né? Um treinamento para agir nessas situações. Então, a gente meio que se salvaguarda nessas técnicas, né? Então, não se pensa muito, né? Se recorre às técnicas e entrega para Deus, né? E vamos à luta. O senhor falou em entregar nas mãos de Deus. O senhor é um homem de fé? Eu sou. Eu tenho. Como o meu pai dizia, né? E o pai era muito amigo do Dr. Átila Taborba, né? E o Dr. Átila era muito católico também. E o pai também era. Minha mãe também era muito católica. Então, o Dr. Átila dizia para o pai, e o pai repetia muito para nós, que a religião é mais ou menos como o time de futebol, a gente tem um, né, e não pode ficar trocando de bandeira, né? Então, a nossa família sempre foi toda muito católica, minha mãe italiana, né, meu pai é de origem espanhola, né? Então o catolicismo muito forte na família, né? Então a gente tem fé, né? A gente acredita, frequenta a igreja, vai à igreja quando a gente pode, leva as filhas. A gente tem fé, sim. Como é que é o papel da família na vida de um delegado quando o senhor tem que fazer uma diligência que de repente o senhor sabe que é perigosa? O senhor pensa nisso, pensa na família, ou vamos em frente e vamos ver o que vai dar? Olha, eu te confesso, Paulo, que há anos atrás eu não pensava muito nisso, né? Mas de uns anos para cá, depois que a gente nasceu as nossas filhas e tal, e a nossa companheira também, a gente tem um peso maior, né? Tem um peso maior, tem uma preocupação maior, né? Quando a gente é solteiro, assim, mais jovem, a gente não mede muito não tem muito essa preocupação. Mas com o passar dos anos, com a estruturação de uma família, a gente tem uma certa preocupação com os nossos, com certeza a gente tem, né? Mas a gente tem muita fé, graças a Deus, e vai tocando. O senhor trabalhou em várias delegacias. Como é que o senhor vê Bagé no contexto da violência? É uma cidade calma, boa de se trabalhar? Ou hoje Bagé é diferente em termos de violência comparado a algum tempo atrás? Olha, Bagé, eu acho, em alguns casos de violência mais graves, assim, ela melhorou nos últimos anos, né? Em casos por exemplo, nós temos em Bagé, nós não temos roubo de veículos. É muito raro, né? Nós não temos poucos registros de roubo de veículo ao longo dos anos, né? O furto de veículos em Bagé, para retirar veículos de Bagé, para levar para outros locais, para desmanches, para o exterior, né? Como se vê em outras cidades, em outras regiões do estado e até do país, nós não temos isso em Bagé. Nós temos furtos de veículo localizados e o mercado eventualmente é interno, né? Então nós temos aquele furto que alguém deixou um carro estacionado na via pública em lugar mal iluminado, né? Ou na frente da sua casa e foi dormir e tal, e alguém foi lá, pegou o carro, levou para uma determinada área da cidade, vai lá, retira os pneus,
pneus, tira o som e no outro dia deixa o carro abandonado por ali, né? Então, furto para retirar peças, né? Então, o furto é um furto mais, não é um furto de levar o veículo embora, né? É um furto mais, vamos dizer, que demanda uma organização maior, né? Criminosa. Isso a gente não tem aqui na região. Por exemplo, essa questão da entrada do crack nesses últimos anos, né, com essa droga, mudou muito o panorama dos infratores, né? Mas essa violência mesmo, ela se situa entre os próprios integrantes desses grupos, né, que utilizam essa droga como instrumento. Os homicídios também se mantêm num patamar mais ou menos de um certo equilíbrio. Bom, eu gostaria que fosse bem menor, né? Acho que nós teríamos condições de ter números de violência menores do que nós temos, né? Mas comparativamente a cidades do mesmo grau de desenvolvimento e de população, nós temos números bem agradáveis, assim, vamos dizer assim, em termos gerais. Tanto isso que nós temos dificuldades de conseguir recursos, né? Recursos para cá, na medida em que quando há distribuição de recursos no âmbito da segurança pública, né, regiões mais violentas acabam, né, recebendo mais recursos do que nós aqui. Isso é levado em conta prioritariamente? Sim, pelo Estado né? Os índices, né, principalmente os índices de homicídio, né, são levados em conta na aplicação, tem sido levado em conta na aplicação de recursos, né? Até mesmo porque há uma questão de ordem interna, né, e até internacional, né, de cobrança, né, dos estados, né, da diminuição da violência contra a vida, né, principalmente na relação de mortes. Então, o número de homicídios é utilizado como um indicador de violência, né, assim, um indicador de violência no âmbito geral. É um balizador. É um balizador, né, é um balizador. O número de homicídios é um balizador do grau de violência daquela comunidade, daquele estado, né, daquela cidade. É o que baliza, né, é o indicador da violência. E isso aí também traz reflexo, né, para as comunidades, para as cidades. Porque se alguém por exemplo, vai querer desenvolver um projeto de natureza econômica, né? Então vai fazer um investimento, ele vai olhar lá os índices de violência, né? Então se no local os índices de violência são menores, eu vou instalar meu negócio lá? Não, eu vou instalar num lugar onde tem menos violência, né? Onde as pessoas podem, o turismo pode ser ampliado e tal. Então nós podemos trabalhar isso também no sentido do benefício da nossa própria comunidade, né? Na medida que nós diminuirmos a violência e tornarmos a cidade mais segura, né, a possibilidade das relações melhores, nós teremos também condições de receber mais pessoas e melhorar a vida econômica de toda a comunidade. O senhor falava na questão das drogas. O tráfico, hoje o crack, na verdade, ele está presente mais na sociedade, na classe mais baixa ou na classe mais alta da sociedade? Não tem distinção, Paulo. Não tem, né? Não há essa separação? Não há distinção de classes, né? A droga ela atinge qualquer nível social. E tanto crack como qualquer outras dessas drogas ilícitas, elas atingem todos os níveis sociais. Todos os níveis sociais, né? Não é à toa que a gente vê em filmes, né? Inclusive vê jovens de classe média no Rio de Janeiro subindo o morro para comprar drogas, né? Então isso acontece no Rio de Janeiro, acontece em Porto Alegre, acontece aqui em Bagé, acontece em Cacequi, acontece em Rosário do Sul, acontece em qualquer lugar, né? Então, quer dizer, isso é um problema que é maior, claro, né? Não se resolve simplesmente com a repressão, né? A repressão não é o único elemento, né? Isso é indicador que nós temos outros problemas por trás, né? Mais sérios, mais graves, que só o Estado por si só não vai resolver, né? A sociedade como um todo ela tem que se envolver nessa questão da questão do uso de drogas,
que também não se resume somente às drogas ditas ilícitas, né? As drogas lícitas são muito problemáticas também, né? O álcool é o principal fator de violência familiar, né? Nós temos violência familiar, violência que nós vemos aqui em Bagé mesmo, o álcool tem trazido mais casos, né, para a polícia judiciária resolver do que até as questões de drogas ilícitas, eu acho, até fazendo uma análise assim empírica, né, porque realmente eu não tenho dados assim, dados técnicos para te afirmar isso, mas assim, pela impressão que eu tenho no meu dia a dia, né, a gente vê que a questão do alcoolismo e do consumo de bebida alcoólica é um fator de desenvolvimento, de incremento de violência muito grande, né, e isso em todas as classes sociais. Delegado, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de saber do senhor Luiz Eduardo Sandim Benites, por Luiz Eduardo Sandim Benites. Cidadão daqui, bagiense, né? E eu me considero um membro dessa comunidade, né? E tenho tentado estar aqui ajudando, né, essa comunidade naquilo que a gente pode contribuir, né, para melhorar a vida das pessoas, né? Que aqui estão, como eu te falei, estão os nossos familiares, estão os nossos amigos, né? E quem sabe um dia, quando chegar o momento da partida, a gente vai ficar por aqui mesmo, né? Então, né, nós temos o nosso espaço aqui, né? Então, a nossa vinculação é essa. O Luiz Eduardo é o Luiz Eduardo de Bagé. O que lhe move? O que lhe dá prazer? O que me dá prazer é a minha família, né? É a minha esposa, estar com minhas filhas, isso é o que mais me realiza, né? Estar junto com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas, com os meus irmãos, né? Que eu amo muito, e essa relação familiar, a família é algo que é muito importante para mim e que eu acho que também é algo que é Luiz Eduardo também. Como delegado, o que o senhor gostaria de mudar nas leis? Bom, o que eu gostaria? Eu gostaria de que os crimes mais graves tivessem punições mais severas, né? E que o aparelho do Estado para os crimes mais leves desse uma resposta mais satisfatória, né? Para que essas pessoas não voltassem a reincidir, né? E que realmente elas fossem recuperadas, né? Que, como dizia a minha mãe, né, que às vezes do lodo, né, nasce um lírio, né? Então a gente tem que colaborar para que nasçam lírios, né? E não que se crie somente lodo na volta, né? Porque aí nós mesmos vamos estar envolvidos no meio da lama. Então a gente tem que querer que as coisas sejam melhores. E eu gostaria que o sistema desse respostas mais satisfatórias na recuperação dessas pessoas. Isso, sinceramente, eu gostaria que houvesse essa mudança. O senhor está falando em recuperação. O senhor acredita que o sistema prisional recupera alguém? Bom, da forma com que está estruturado, eu acredito que não, né? Nem eu, nem ninguém, né? Nem eu, nem ninguém, nem os juízes, né? Que são os responsáveis finais pelas decisões, né? Eu acho que eles também não acreditam. Pena de morte seria factível no Brasil? Olha, justamente por essa questão humana, pela minha formação, né? Religiosa, formação moral, né, por tudo toda a minha concepção de vida, né, eu não acredito que a pena de morte seja a solução para o problema, né, mas existem outros mecanismos, né, que não a pena capital, para realmente a sociedade ter uma resposta. Eu acho que existem outros mecanismos, principalmente nessa questão dos crimes graves, né? Então, no Brasil, a pena máxima que uma pessoa pode cumprir é 30 anos, né? Então, e disso, se ela cumprir uma determinada etapa desses 30 anos, ela pode mudar de regime, né? E com isso ela pode até vir a ser colocada em liberdade, né? E existem situações em que indivíduos são totalmente antissociais, né? Que não têm condições de viver em grupo, em sociedade. Mesmo, né? Aqueles indivíduos que às vezes a gente vê na TV que tem mais de 300 anos de pena a cumprir,
mesmo estes têm 30 anos no máximo? É o máximo que o sistema prevê de pena, de cumprimento de pena. Então, isso aí é uma coisa que pode ser repensada, isso aí tem que ser repensado, né? Agora, a pena de morte eu não vejo assim um caminho que seja o caminho mais adequado, né? Justamente por isso tudo que eu te falei. Planos para o futuro? Bom, pretendemos ficar aqui no nosso distrito mais um tempo, né? Trabalhando e aguardando a nossa aposentadoria. Nós temos também a nossa atividade acadêmica, a gente dá aula, né? E pretendemos continuar nessa empreitada aí. Nós gostamos da vida acadêmica, né? Parados a gente nunca vai ficar, né? Então, quer dizer, temos mais ainda um tempo, temos ainda mais 5 anos pela frente ainda, né? Na polícia, e esperamos seguir trabalhando, né? Da mesma forma, né? Com a mesma vontade de que quando a gente começou. Delegado Luiz Eduardo Sandi Benites, o nosso convidado de hoje do programa Tribuna Livre. Obrigado, delegado. Obrigado, Paulo. Obrigado vocês da Tribuna. TV Câmara. Muito obrigado. Obrigado. O programa Tribuna Livre volta na próxima semana com mais uma entrevista para você. Você pode acompanhar esta entrevista e todas as outras na internet, no endereço www.câmarabagé.rs.gov.br. Obrigado.